Mais uma vez aqui com vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou responder a pergunta da Maria José do Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte: Ricardo, como que eu posso controlar os meus pensamentos? Olha só, uma pergunta bem interessante. Eu já vou dizendo aqui logo de cara, eu sempre faço uma brincadeira, tá? É uma brincadeira, por favor. Se você quiser controlar a sua mente, você vai perder. A nossa mente, ela é muito parecida com a nossa esposa. Para quem é casado aí vai entender isso. Se você bater de frente, se você brigar com a sua esposa, vai ser uma confusão e você sempre vai perder o jogo. A mente é a mesma coisa. Você não pode bater de frente, você não pode querer controlar. Você precisa aprender a se comunicar com a sua mente. E aí quando você aprende a se comunicar, ela fica sua amiga. A mesma coisa. Por isso que eu fiz essa relação com a esposa. Claro que é uma brincadeira, com todo carinho, com todo respeito, é uma analogia, mas é assim que funciona. A sua mente pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. E é muito melhor que ela seja sua amiga. E quando eu estou falando de mente, gente, entenda o seguinte: eu trabalho com hipnose, eu trabalho com programação neurolinguística. Essas são as ferramentas que eu utilizo para ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Eu sei do que eu estou falando. A nossa mente, ela funciona praticamente com imagens. Ela utiliza também sons, ela utiliza sensações, mas as imagens, elas são muito poderosas. Quando aparecem imagens na nossa mente, essas imagens se transformam em sensações. Quer ver uma coisa interessante? Pensa agora em uma viagem que você fez, uma viagem qualquer que você gostou de fazer. Pode perceber, imediatamente você começa a se sentir bem. Eu estou sendo legal com você, porque eu pedi para você pensar numa viagem, algo agradável. Porque você já sabe que se você pensar em alguma coisa desagradável, você vai se sentir mal. É o que acontece quando você imagina um problema no futuro. Qualquer problema. Você sofre por antecipação. Algumas pessoas começam a tremer as mãos, suar frio, tremem as pernas, sentem um calafrio aqui na nuca, nos ombros. Tem pessoas que acordam à noite, não dormem mais, porque ficam com imagens na mente sobre um devido problema. E esse problema muitas vezes sequer acontece. E o que está acontecendo? São apenas imagens na mente, ou seja, pensamentos. Agora, como controlar esses pensamentos? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não é porque você tem um sentimento que você entende de sentimentos. Não é porque você come que você entende de alimentos. Não é porque você conversa com pessoas que você entende de relacionamentos. Não é porque você dorme de vez em quando que você entende de sono. Não é porque você tem comportamentos que você entende de comportamentos. E você precisa tomar muito cuidado. Não é porque você tem pensamentos que você entende de como controlar os seus pensamentos. E digo mais, você de repente dirige o seu carro. Se você é uma pessoa que dirige, não é que você entenda de como arrumar o seu carro quando ele quebra. A não ser que você seja um mecânico ou uma mecânica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão com algumas dificuldades e elas sofrem constantemente porque elas não sabem exatamente o que fazer e como fazer. Mas não quer dizer que isso seja difícil. Imagine essa analogia. Você está com um problema no seu carro, esse exemplo que eu estava dando. E aí você quer arrumar o seu carro, você se esforça, você realmente tenta, olha a palavra tenta, arrumar o seu carro. Mas aí você pega o seu carro, você leva num mecânico. Em 5 minutos, o mecânico vai lá, vira uma chavinha, arruma aqui, olha ali e dá até um preço barato para você muitas vezes. Já aconteceu comigo. E fala, arrumei. E você estava há 3 meses, 6 meses tentando arrumar o seu carro e nada.
O mecânico é um especialista, ele sabe o que fazer e como fazer. Da mesma forma, existem profissionais que entendem de comportamento, entendem da mente e podem te ajudar. Então eu vou te dar uma dica aqui, tá? Ou algumas dicas de como lidar com o seu pensamento, de como controlar o seu pensamento. Presta bastante atenção. De repente você está esperando uma resposta, muito difícil. Pode ser que seja algo simples e você fique até impressionado ou impressionada, mas vai ajudar. Primeira coisa, você faz esforço muito grande para lidar com o seu pensamento. É o primeiro erro. Quando você faz esforço, você perde o jogo. Lembra da esposa que eu disse? Nunca faça esforço para conversar com a sua esposa. Não, ela não vai gostar. Seja carinhoso, seja tranquilo, não bata de frente. Então, quando vier um pensamento intrusivo, quando vier um pensamento negativo para você, seja você homem ou mulher, não importa, pare e apenas observe o seu pensamento. Observe. Uma dica poderosa para controlar os pensamentos. Observe o seu pensamento e pense assim, este pensamento que está aparecendo na minha mente não sou eu. Ricardo, mas que estranho esse jeito de falar. Não é estranho, não. Esse tipo de pensamento vai começar a te libertar dessas algemas aqui, que vivem te prendendo. Porque a maioria das pessoas tratam os pensamentos como se fizesse parte dela, como se fosse identidade dela. Eu sou os meus pensamentos. Quando eu penso, eu sinto o que eu estou pensando. E você não precisa sentir o que você está pensando. Você pode pensar assim, olha que interessante. Estes pensamentos estão acontecendo, mas eles não são eu. Este braço aqui, ele é meu. Este braço, ele é meu. Olha o meu raciocínio. Mas se alguém cortar esse braço, Deus me livre, eu não quero que aconteça, mas eu continuo sendo eu. Este braço é meu. Então, alguns pensamentos que acontecem na minha mente não são meus. Eles apenas estão acontecendo. Não precisam ser meus. Não precisam ser eu. Tá entendendo? Até me enrolei aqui. Os pensamentos que acontecem na minha mente, eles não precisam ser meus e muito menos eu. Não precisam. Simples. Eles simplesmente acontecem. Parem para pensar no seguinte. Você nasceu um dia, você era um bebezinho, você era como um terreno baldio, um terreno vazio. E aí as pessoas passavam na rua, jogavam coisas nesse terreno. Algumas coisas boas e muitos lixos. Sem maldade, mas muitas pessoas jogavam lixos. Hoje tem lixos aí acontecendo na sua cabeça, tá bom? Só que você não precisa continuar com esses lixos, ou não precisa pegar esses lixos, apenas observar e esses lixos podem ser tirados pouco a pouco. Você pode aprender como fazer isso ou pode usar ajuda de profissionais. Você pode fazer um curso de programação neurolinguística, pode dar uma olhada no meu site, porque tem um curso ótimo lá, ou um curso de hipnose, pode fazer também olhando no meu site, ou mesmo um curso presencial. Você pode aprender como fazer para controlar os pensamentos, ou simplesmente observar os pensamentos e lembrar, esses pensamentos não são meus, quando for algo que está te incomodando, e muito mais, esses pensamentos não são eu. Repare, às vezes os pensamentos que você tem são pensamentos do seu pai. Com todo o respeito do mundo, ele colocou na sua cabeça de tanto falar muitas vezes as coisas repetidas para você desde a infância. E hoje você pensa aquilo. Mas não é você, foi colocado na sua cabeça. Às vezes sua mãe fez isso, ficou falando coisas para você várias vezes. E não fez por mal, fez por amor, porque ela acreditava naquilo. Mas você pode honrar e respeitar os seus pais, mas não precisa ser os seus pensamentos. Você pode simplesmente, com carinho e respeito, honrando seus pais, pensar: tudo bem, os meus pais são os meus pais, eu sou eu faço diferente. Uma técnica aqui, tá? Uma técnica interessante. Quando vier um pensamento chato, um pensamento intrusivo, faça assim, Você observe o pensamento que está aparecendo na sua mente, claro, né? Na sua cabeça, onde mais vai aparecer.
Você olha para ele assim, com os olhos abertos ou fechados, igual eu faço, tá? Dá um sorriso. Dá um sorriso. Você vai perceber que na hora que você dá um sorriso, a sua sensação de libertação é muito grande. Se você tinha um sentimento de mal-estar por causa do pensamento, esse sentimento diminui, você se sente mais leve. Quer deixar isso mais forte ainda, para controlar os pensamentos? Você dá um sorriso quando vier um pensamento desagradável, um pensamento intrusivo, você dá um sorriso. Vou fazer aqui, ó, com o olho fechado. Pensamento intrusivo, ó. Eu deixei vir, de propósito. Veio. Eu dou um sorriso. Pode ser um sorriso falso, não tem problema, funciona, ó. E juntamente com isso eu coloco as mãos na nuca, ó. Pronto. Esse simples gesto faz com que o pensamento perca a força. E olha, perceba o seguinte, lembra da esposa que eu disse? Tratar a esposa igual você trata a mente, ou tratar a mente igual trata a esposa. Eu não bati de frente com a minha mente. Ai, pensamento, sai daqui, pensamento, sai daqui. Se você faz isso, você dança. Não. O que eu fiz? Eu observei o pensamento, eu dei um sorriso para ele. É engraçado, né? Mas funciona. Eu dei um sorriso, eu coloquei a mão na nuca. O que minha mente entende? Que eu sou um cara flexível, que eu sou aqueles caras bons de conversa, eu lido bem com a mente, que eu me relaciono bem. E a minha mente aceita isso. Logo, o pensamento não tem força nenhuma. A minha mente entende que eu não sofro com aquilo pelo meu posicionamento, mão na nuca e sorriso. O meu cérebro entende assim, peraí, se o Ricardo está sorrindo e está com a mão na nuca, é porque está tudo bem. E aí anula a sensação de mal-estar. E se eu faço isso 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, automatiza. E você sabe, automatizar é um hábito, passa a ser um hábito e eu me sentir bem. E aquele pensamento começa a sumir. Tá bom? Simples assim, funciona. E como eu sempre digo nos meus vídeos, se você já assistiu meus vídeos, você sabe que eu digo isso. Não acredite em mim. Experimente. Eu prefiro que você experimente, que você faça, porque não adianta você saber o que fazer, não adianta nada. É muito mais importante você fazer o que você sabe. Simples assim, tá bom? E eu quero te pedir aqui, uma gentileza, tá? Muito importante você curtir esse vídeo, compartilhar para ajudar outras pessoas. E um outro pedido aqui, faça uma visita no meu site. Você tem lá um presente, baixar o e-book de Rapport, Como Encantar Pessoas, para você aprender a se relacionar com pessoas, você perceber que não existem pessoas difíceis, é gratuito. Então vai lá no meu site, tá bom? Um grande abraço, fique muito, muito bem. Até mais.